Outro olhar. A apresentação, Kleber Benvenu. Olá, bom dia família Bandeirantes, bom dia para você que nos escuta na intimidade do rádio ou também que nos acompanha aqui pela internet. E o agro, como vai? No meio de tanto turbilhão, e a economia, os negócios, a política. Nós vamos receber hoje o outro olhar de quem permeia todos esses ambientes, vamos dar uma parada para dar um outro olhar sobre isso, do Jerônimo Goergen, ex-deputado federal, foi também estadual, hoje presidente da Associação das Empresas Cerealistas do Brasil, a SEBRA, e advogado empresarial, um jovem político que foi para a iniciativa privada, mas mantém também relacionamento claro no ambiente político. A SEBRA, que ele preside, reúne empresas de assistência técnica, de insumos, empresas que produzem sementes, recepcionam, secam, limpam, padronizam, armazenam e comercializam aproximadamente 40% dos produtos primários de origem vegetal no Brasil. Aqui no Rio Grande do Sul, ele me disse hoje que chega a 60%. Atende especialmente produtores rurais, pessoas físicas, aqueles que às vezes também não possuem estrutura própria de armazenagem e, portanto, utilizam suas próprias armazenagens. Bom dia! Presidente Jerônimo, tudo bem? Que bom, Kleber. Bom dia, é um prazer estar aqui contigo, os nossos telespectadores, ouvintes, internautas, né? Isso. Eu já havia algum tempo que tu tinhas me convidado para participar do programa e eu não parava para vir e hoje, graças a Deus, deu certo. Tava agenda mais difícil do que político. E às vezes né? Na iniciativa privada também a gente tem. Às vezes com certeza. Até porque a agenda da iniciativa privada ela é muito mais intensa durante a semana, né? Porque você tem muita coisa fora para fazer. E no final de semana é mais leve. Mas no final de semana você não faz o programa, né? Então, é um prazer estar aqui. Só vincula no sábado, mas grava durante a semana. Exatamente. Ô, Jerônimo, antes de a gente entrar em alguns assuntos mais quentes, eu queria entender o que é um cerealista, hein? Eu não sei se todo mundo aqui da cidade entende o que é um cerealista. Bom, primeiro que uma das grandes deficiências do Brasil é a armazenagem. Né? Infelizmente, o Brasil vive do agronegócio, mas não tem isto, né, a infraestrutura em armazéns como uma prioridade. Né? Então, o produtor brasileiro, e especialmente o gaúcho, pelo perfil, nós temos pequenas propriedades, na sua grande maioria, acaba não tendo um armazém próprio para colher e guardar a sua safra para depois escoar na hora adequada. Então, acaba que alguém faz isto. Né? Nós temos nas cooperativas e nas cerealistas as estruturas que nas regiões onde o produtor não tem o seu próprio armazém, recebe o produto, né, e acaba depositando ali e preparando a comercialização conforme a determinação do produtor, que é o dono do grão. E a evolução dessa relação hoje já é tanta, Kleber, que além de tudo, tu falaste na abertura, nós já somos fornecedores de assistência técnica, de insumos, de maquinário, e hoje até banco, né? Porque num processo de endividamento que o produtor tem, especialmente aqui no sul, ou da falta de estruturas, que especialmente no norte tem, né? O próprio empresário cerealista já prepara ou o barter ou a compra dos insumos para entregar isso ao produtor, ele produz, devolve a semente e aumenta a relação do produtor com o cerealista. Então, este é o nosso papel, somos 152 empresas no país, crescendo agora, porque nós mudamos o estatuto para poder fazer a associação direta na SEBRA. Hoje nós temos a SEMAT, a SESC, a CEPAR e a CERTES, nos 4 estados do sul, nos 3 estados do sul mais o Mato Grosso. E com a associação direta nós vamos ampliar o número, já estamos chegando no Piauí, no Maranhão, São Paulo agora também. Né? Tu acabaste de ser reeleito, né? Eu fui reconduzido. Na verdade não é reeleição, né? É o conselho que faz o convite, o conselho de administração. Então a gente tem aí a tarefa agora de mais 2 anos, né? E o papel político, mas só para concluir, então 152 empresas que devem corresponder aí a mais de 500, 550 unidades recebedoras. Né? É um número bem importante, né? E isso nos dá uma tarefa muito, muito grande. E o meu papel, depois que eu saí da política, quando recebi o convite, e era para ter ficado só 2 anos, esse tinha sido o acordo, mas eu entendi também que havia condição de continuar, porque, graças a Deus, a gente tem uma experiência política de 20 anos de mandato, né, Kleber, que nos deu uma condição de transitar, especialmente em Brasília, e tivemos a reforma tributária como grande desafio, porque nós estaríamos
desaparecendo. A diferença tributária entre uma cooperativa e uma cerealista chegaria a 11%. Né? E ali vocês agiram muito. E aí atuamos muito, conseguimos negociar sem nenhum atrito com as cooperativas, mostrando que o Brasil não pode ter benefício em razão do dinheiro público para algum segmento. E imposto é dinheiro público, né? Então concorram, façam. O Brasil tem que dar a condição de todo mundo concorrer igual. Liberdade econômica. Mercado, né? E na tese da liberdade econômica a gente evoluiu, resolvemos fazer os nossos congressos, começamos em Foz do Iguaçu, o ano passado em Garibaldi, e este ano será lá no Mato Grosso, na Chapada dos Guimarães. O congresso que foi um sucesso o ano passado e vai ser maior ainda agora. E isso vai dando capacidade política para a associação para defender o setor, que é o papel de uma associação setorial. Então, vamos conduzir aí por mais 2 anos, né, até março de 2027, preparando uma sucessão. Esse acordo eu já tenho com os meus associados, porque eu também preciso cuidar da vida pessoal, né? Eu saí da política... empresarial. Eu saí da política e, de certa forma, continuo, né? Não na eleitoral, mas na setorial. No relacionamento. No relacionamento. Então, é um grande desafio, mas no momento, além da armazenagem, que sempre é um problema para o país, e nós tanto lutamos, a minha maior dedicação tem sido para o Rio Grande do Sul. Né? De todos os estados hoje, o Rio Grande do Sul, lamentavelmente, é o que tem mais problema. E um dos temas que eu vi que está pegando é a questão da securitização, né, Jerônimo? Explica um pouco, traduz um pouco que desafio é esse e qual é a importância para o... Eu preciso, Kleber, voltar a 2018, quando eu ainda estava como deputado, e eu fiz uma comissão externa do endividamento agropecuário. Me diziam que eu estava ficando louco, né, naquele momento lá. E eu dizia, não, o produtor não tem renda. Para o Brasil, o agro está uma maravilha, né? Mas para o produtor, não. Luiz Eduardo Magalhães perdeu 5 safras, uma atrás da outra lá na Bahia. Risco altíssimo. Né? O produtor estava morrendo lá também, com grandes investimentos em irrigação e tudo. Graças a Deus lá reverteu, hoje já tem aí uns 7 anos que a colheita vem bem, né? Mas o Rio Grande do Sul aqui ou era um problema com leite, que não tinha mercado, ou era um problema no suíno, né? Ou era um problema no frango, o Mato Grosso tinha queimada, o outro não sei o quê. E naquele momento nós tínhamos 680 bilhões de reais em descoberta, ou seja, se fôssemos parar com tudo, produção de leite, de suíno, de ave, de gado, de soja, precisaríamos pagar 680 bilhões de reais daquilo que o produtor tinha de financiamento. Nem tudo dívida vencida, né? Dívidas que estavam sendo pagas, outras prorrogadas, mas havia um importante endividamento. Certo. Bom, não me deram muita bola ali, nós começamos a entrar num processo já 2019 de seca aqui no Rio Grande do Sul. Eu me lembro muito bem lá na Expo Direto de 2019, quando criamos uma linha do BNDES que era semelhante à securitização, que há 25 anos atrás, quando eu era assessor do ministro Pratini de Moraes, foi implementado. Só que a securitização, e este ano vence a última parcela, há 25 anos atrás, o problema do produtor era com o Banco do Brasil. O produtor não conseguia pagar o Banco do Brasil que tinha financiado, não conseguiu, tivemos aí várias secas aí ao longo do tempo, e com aquilo o governo, para não quebrar o Banco do Brasil, pegou a dívida do produtor, securitizou ela, disse, deixa que eu garanto. Que é a securitização? É uma garantia que o governo dá, que se o produtor não paga, ele garante que paga, né? Então, colocou tudo num pacote, prorrogou por 25 anos, baixou o juro e o produtor pagou a conta, né? Se o produtor não pagasse, o governo pagaria, né? E quando pagaria, pegaria a terra que estava em garantia, tudo dinheiro devolvido, não é dinheiro a fundo perdido por parte da União. Salvou-se o Banco do Brasil e o telespectador pode ver que de lá para cá o nosso agro explodiu. O problema é que de lá para cá tivemos outras secas. De 2018, daqueles 680 bilhões, nós tivemos um juro que hoje é 14,25%. Nós tivemos problemas de mercado internacional, pandemia, câmbio, diferenças de mercado, e no Rio Grande do Sul, secas e chuva, né? Então, em 4 anos, num patamar de juro hoje de 20%, que é o que na prática é pago, o produtor dobrou a dívida. E sem colher, ele não paga e não tem renda. Então, você tem uma bola de neve que, no nosso caso, é impagável. Aqueles que tinham gordura por ter uma boa gestão, tudo, já queimaram essa gordura, né? Eu conversava essa semana com um produtor que tem irrigação, né? Ele me disse, olha, o que eu tirei
na lavoura de irrigação para colocar na que não tinha irrigação, eu perdi também. Onde tem irrigação, colheu super bem. E esse tema da irrigação também é um pouco folclórico, né, Kleber? Vamos irrigar. Nem todo mundo pode ter irrigação, seja pelo perfil da propriedade, ou seja pela falta de renda. Nós vamos ter um bom número de lavouras irrigadas, com certeza teremos, mas não sei se chega a 30% quando chegar no seu máximo. Então, possibilidade técnica ou por várias razões, né? Por várias razões, e também não é num curto espaço de tempo. E nesse ponto, então, o produtor aqui desesperado, o senador Luiz Carlos Reis apresentou um projeto de lei falando em securitização. Eu tenho uma posição muito clara, nós concordamos com a mobilização que este projeto gerou. Ela é uma grande mobilização, alguém disse alguma coisa formalmente, só que impacta em risco fiscal, números ali de valor de dívida, de juro, que não tem um cálculo efetivo para dizer que aquilo para em pé. E eu tenho alertado que nós não podemos gerar expectativa que não resolva, porque a lavoura de 6 meses ela tem que ser colhida e plantada. Então, agora quem está terminando a lavoura, ou iniciando e terminando logo em seguida, tem que já estar de olho na lavoura de inverno. Tá? Se não tem o crédito, não vai ter a lavoura de inverno. Já teve casos que não plantaram a lavoura de verão. Aí nós entramos num processo que o governador, e eu preciso reconhecer, foi uma reunião feita na segunda-feira no Palácio, chamou todas as entidades para a gente discutir uma alternativa real. E essa alternativa real já está evoluindo, será levada a Brasília. A bancada federal vai tentar alterar uma medida provisória para a utilização do Fundo Social, que é um recurso gerado pelos royalties, né? Que poderia, sim, colocar um dinheiro novo no mercado, onde o produtor poderia buscar toda a sua dívida na cerealista, no posto de gasolina, na aviação, enfim, na revenda, traz para uma única dívida, ele tendo esse crédito, ele negocia, portanto, diminui o perfil da dívida. O juro deste dinheiro é 4,5%, nós estamos falando 10% a menos do que o juro do mercado. Ele traz para uma única dívida e alonga ela num período, sei lá, de 10, 15 ou 20 anos, que seria o ideal, pelo menos 15 anos com alguma carência. E com condição de pagar a nova safra que ele vai produzir. Sim, que vem aí. Quer dizer, as garantias dele migram para esta outra conta, ele devolve o dinheiro para o governo, não é nada a fundo perdido, e nós vamos ter uma nova securitização. Então, é uma securitização. O nome vamos usar o mesmo, mas o modelo anterior não serve para agora, porque como no banco ele já se endividou, ele foi buscar o dinheiro fora do banco. Certo. Ele veio na cerealista, na cooperativa, na revenda. Dá um oxigênio para o cara continuar exatamente. Retoma a sua capacidade de crédito, alonga o seu endividamento, com as mesmas garantias que ele já usa, né, e, consequentemente, vai produzindo. E aí eu propus ao governo que dentro dessa negociação, o governo fala em termos uma linha de irrigação. Né? Eu acho muito bom. Mas nós temos que ter... Leite, tu diz. Porque nós estamos usando assim, a Assembleia, a bancada federal, sim, o governo, todo mundo junto, né? Para fazer uma tese do Estado. Nós temos que colocar também um fundo para a subvenção do seguro agrícola. Tá? Não dá mais para o produtor lá em Bagé produzir sem ter um seguro. Né? Agora não tem nem o Proagro, que é o seguro que garante o custo da lavoura, mas um seguro de renda. Né? Então, vamos criar esse fundo, nós estamos estudando como fazer, porque aí o produtor ele contribui, a indústria contribui, o governo contribui, você compra um seguro mais barato e se perder a lavoura, a renda fica garantida. E o Estado ganha, porque o produtor pode até não colher. Mais organizado. Claro, mas se ele tem a renda, ele consegue se organizar. Então, esta tratativa eu acho mais importante do seguro do que propriamente da linha para a irrigação. Essa é importante, mas nem todo mundo vai conseguir pegar. Agora, o seguro, Kleber, desculpa só te interromper, ele é fundamental para garantir a renda, garante a economia do nosso Estado e tem mais. O Estado brasileiro, a União, está saindo cada vez mais do financiamento da lavoura. E o crédito privado ele está aí, ele existe. Mas nós precisamos ter o quê? Segurança jurídica e um seguro agrícola que não faça você colocar lá o dinheiro num CRA, num FIAGRO, é dinheiro privado, deu uma seca, você não colheu, daqui a pouco o dinheiro desaparece lá dentro. Isso. Então, porque o custo é muito grande. Exato. Então, o seguro ele é estratégico para o Brasil
mas para o Rio Grande do Sul, ele Mais é decisivo até para garantia de novos créditos para as novas lavouras que precisaram ser plantadas. Ô, Jerônimo, por trás de tudo isso que tu diz, quer dizer, tu tá de alguém que é mais perto da área, dizendo que a estiagem realmente pegou muito forte. Nós não sentimos, Kleber, nós, que eu digo, não o produtor, porque o produtor e as empresas sentiram. Da cidade, a cidade não sentiu, porque, vamos lá, a pandemia e a enchente, elas aconteceram no período de estudo. E até é contraditório, né? O ano passado tivemos seca, chuva, seca de novo, num ano. Loucura. Né? Mas acabou que o dinheiro público, o dinheiro de doações para o meio urbano, ele aconteceu. Né? Se você pegar a economia do Rio Grande do Sul na pandemia, cresceu. Já tá, né? E agora já tá vindo na chuva aqui, porque precisou comprar carro, porque precisou comprar tijolo, porque precisou comprar eletrodoméstico, de certa forma, a economia que vai bater lá no caixa do governo do estado, ela andou. Né? Então, o efeito seca, nós ainda não percebemos, mas vamos perceber agora a partir do segundo semestre. Né? Quando vai diminuindo o consumo da construção civil, consumo dos equipamentos que já vem parado. Se você perguntar para as indústrias de máquina, é o pior momento que nós temos. Né? E com um juro desse, você não compra nada. Menos ainda. Mesmo quem tem. Então, eu penso que daqui para frente, deste segundo semestre para o ano que vem, é que nós vamos sentir realmente o baque. Se não houver nenhuma renegociação. Certo. E se houver, de qualquer forma, mesmo que tenhamos o próximo ano, e tomara que tenhamos uma safra boa, o produtor vai estar saindo do buraco. E ele não vai, com um juro desse, fazer investimento. Baixo, claro. Ele vai entrar numa fase assim, vou parar, moderada, estanquei, vou economizar do jeito que dá, porque eu não sei se eu vou colher de novo ou não. E se colher, aí eu até espero que seja, ele tenha uma ponderação para tentar começar a fazer um caixa. Né? Porque muitos produtores aqui no Rio Grande do Sul, no Brasil, mas aqui, tiveram numa aventura do arrendamento, Kleber, assustador. Nós regiões que não produzem, gente pagando 15 sacas, 17 sacas. Então você teve aí uma corrida aqui dentro do estado, em novas regiões, e paga qualquer preço, se endivida. Né? Então tem que haver um pouco do entendimento do produtor que a lavoura, quem lida com a atividade agropecuária, tem que lidar com 12 meses. É a terra, né? Tem que lidar com 12 meses. Eu colhi em abril, início de maio, mas eu tenho que levar a minha atividade por 12 meses. E muitos, até pelo crédito fácil em algum momento passado, não fazia isso. Ia pegando aqui, pegando lá. Aí muda o juro, isso vira um pacotão de dívida, né? Então eu acho que este é um outro tema de casa que nós temos que fazer. Entendi. E também tem um equilíbrio aí e também temos que fazer um outro tema de casa. Eu conversava esses dias com o André Bessov, que é o secretário de desenvolvimento lá de Cachoeira do Sul, né? Cachoeira do Sul originalmente era pecuária e arroz, migrou para soja, né? Mas se tu pegar os números de Cachoeira, eles sempre foram os mesmos em momentos bons. Nunca foi a mesma coisa que lá em Não Me Toque, por exemplo. Então, talvez algumas regiões precisam retomar a discussão da sua matriz produtiva, da sua vocação. Né? Hoje nós temos azeite de oliva, nós temos as florestas, nós temos a pecuária, nós temos o arroz. Então, vamos lá, é por aqui o caminho ou não é? Né? Eu acho que esse debate precisa ser feito em cada região. Né? Lavouras especiais, que a gente tem discutido aí, os pulses agora entra para dentro da associação, né? O gergelim, o feijão, a canola, tem alternativas que consigam enfrentar a característica daquela região com rentabilidade. Então, esse debate nós também estamos fomentando dentro das nossas empresas. Ô, Jerônimo, o governo Lula e o agro, como é que tu está vendo isso? Até que ponto está atrapalhando, está ajudando? Até que ponto é briga política? Até que ponto, de fato, está ruim? Bem, o governo Lula, por si só, primeiro que o Lula não entendeu que ele não ganhou a eleição, né? Ganhou na prática. Não estou dizendo que roubou voto, mas ele ganhou eleitoralmente ali. Mas o Estado brasileiro estava muito dividido, né? E ele achou que estava dono do Brasil novamente. E não é a realidade. E também não era mais o mesmo Lula, politicamente falando, lá de governos atrás. E eu tenho dito, Kleber, que aquela subida na rampa com o cachorrinho, com o índio, com aquelas pessoas que representavam segmentos minoritários, né? Deixou ele mais refém do que nunca. Ele não faz nenhum movimento racional
porque ele acha que ele tem que se vingar, ainda veio com essa percepção de vingança e tal, que me pareceu... Já ali, por sinal, organizado pela Janja. Pela Janja, que veio, político, assim como claro, o Bolsonaro tinha lá nos filhos algum problema, o problema da Janja é muito maior, no meu ponto de vista. Então, o governo Lula é um governo que é isso aí. Até o ano passado, metade do ano, eu dizia para alguns que me perguntavam, olha, até que está indo bem, porque ruim a gente sabia que ia ser. Né? Mas de lá para cá piorou muito, assustadoramente. Né? Eu até comparo, estive lá no impeachment da Dilma, que ele ainda não está numa fase de impeachment como a Dilma esteve, porque tem alguma gordura política ainda. Né? Que é um outro tipo de... Exatamente. Então, mas a sensação de desgoverno é a mesma. Né? No governo inicial dele, nós tínhamos lá o Roberto Rodrigues, que tinha um diálogo com o agro. Ele conseguiu fazer isso e o Lula também não era tão agressivo assim. Então, foi muito bom. E agora? O Fávaro tem empenho, esforço, mas não tem nenhuma força política perante o próprio governo e muito menos na Fazenda, que aliás sempre foi uma característica, os ministérios da agricultura serem menos importantes que o da Fazenda. Então a relação nossa, por exemplo, com o ministro Fávaro é muito tranquila, mas a efetividade não acontece. Né? E há um acirramento entre os setores. Né? E esse momento da seca aqui do Rio Grande do Sul é muito importante, porque se não fizerem nada, o produtor vai reagir. Então a tua pergunta, objetivamente, a relação do governo Lula com o agro é tão inexistente quanto inexistente com a economia. Né? E com o agro uma resistência ideológica que se caracterizou, que, aliás, acho um erro do Brasil. O Brasil, com essa capacidade produtora e produtiva que tem, não devia nunca optar por esquerda e direita. Nós tínhamos a obrigação de ser o país mais pragmático do mundo. Veja agora essa guerra com o Trump. Né? Agora é um momento em que nós podemos ocupar espaços. Porque a nossa relação com os Estados Unidos, a nossa balança é taco a taco, eu diria. Não, por isso que não veio aí algo muito agressivo. Né? Porque quase 0-0. Alguém disse, deixa quieto, não reclama. Exatamente. Né? E aí o que acontece? Nós deveríamos estar montando uma estratégia agora para vermos esses espaços. O governo parece um bêbado no meio da rua tentando escapar do atropelamento, né? Não sabe para onde ir, não sabe o que fazer, aí a Câmara vai lá e vota uma retaliação, mas nem entendeu o que estava acontecendo ainda. Né? E eu não tenho dúvida, Kleber, que logo ali na frente nós vamos ser chamados para resolver esse problema, porque nós produzimos comida. Né? Nós, o agro, tu diz? Nós, o Brasil. O Brasil. O Brasil. Do ponto de vista mundial. Mundial. Se faltar aqui porque ficou caro na China, nós vamos mais para a China. Se faltar na Europa, nós vamos para a Europa. Vai precisar. Exato. Então, aí nesse ponto eu sempre digo que nós perdemos para nós mesmos. Né? Eu não tenho a menor dúvida que o maior inimigo do Brasil somos nós mesmos. Né? Porque nós ficamos nessa guerrinha que só elege gente. Essa polarização direita e esquerda, eu vejo gente de classe média, formador de opinião, indo para o Facebook, olhar e votando em gente incapaz de resolver problemas, achando que porque disse isso e porque bateu no Xandão, tem que ser o meu líder. Né? Chega na hora H, com quem que vão encontrar um problema para discutir uma securitização? Eu não vi ninguém do Facebook tratando desse assunto. Tem que ser o político tradicional, a boa relação institucional, né, que vá buscar isso. Então eu já misturei aqui. Né? Isso é consequência desse Brasil polarizado, que é uma burrice para característica de produção, de gente que nós temos, de capacidade brasileira que nós deveríamos parar de perder para nós mesmos. E essa relação Lula-agro é um perde-perde. Né? Não temos até agora nada de ganha-ganha. Ô Jerônimo, nós entramos na política e queria te ouvir um pouco sobre essa tua jornada pessoal, que também é interessante, né? Porque a política tem muito de vocação, né? Você saiu dela, mas está aí, né, presidente de uma associação e tudo mais. Mas eu queria te ouvir um pouco essa tua transição, tanto quanto possível no nosso tempo, né, para a advocacia empresarial, essa tua decisão de uma carreira consolidada. Como é que tá o follow disso na tua vida? Foi uma mudança. A vida fora da política? A vida, e eu com toda sinceridade, hoje eu faço política como eu fazia antes. E como eu fazia antes de ser político. Na verdade, você influenciar num grupo de amigos, ou numa sociedade, ou numa entidade, você não precisa ter voto. Né? Claro que eu não tendo mandato, eu não posso fazer lei. Mas eu posso continuar dando a minha opinião. Se ninguém quiser ouvir... Pode falar com quem faz lei. Se ninguém quiser me ouvir, não tem problema. Mas poder qualquer cidadão pode. Né? Então, eu continuo fazendo política setorial, até política
partidária mesmo, porque volta e meia as relações da gente convergem para isso, né? Eu não queria ter parado, Kleber, isso eu tenho insistentemente dito. Eu sempre entendi que a profissão política, para outros, pode até ser que interesse, e para ser profissional da política tem que ter voto. Então, não tem nada errado nisso se o cara tem 6, 7, 10 mandatos. Agora, eu penso que nem para o político, e muito menos para a sociedade, essa permanência na política seja bom. Porque o que eu não fiz em 8 anos, eu não preciso 12 ou 16. Aliás, eu estou com projetos de lei sendo aprovados ainda, mesmo já tendo saído. Né? E eu consigo influenciar, articular para que eles sejam aprovados. Né? Demora o processo legislativo. Mas eu não vejo que eu mais 4, mais 4, mais 4, eu faria mais do que eu pude fazer. Né? E a vida vai passando, e daqui a pouco você não pode mais sair da política. Então, eu defendi a vida inteira, publicamente, me diziam, não fala isso, Jerônimo. Eu falo porque eu acredito. O bom era alguém ser 2 mandatos de deputado estadual, 2 de federal. Eu acabei sendo 3 porque naquilo que eu queria, que era ir para frente, eu não pude ir, porque tivemos outros líderes na minha frente, acabei indo mais um mandato. Mas eu disse que eu não iria para o 4º mandato federal, porque aí era incoerência com tudo que eu pensava. E eu considerava que havia espaço para candidatura ao Senado, né, e que eu estava preparado para aquilo. No entanto, a decisão de alguns líderes do partido é que não, nós tínhamos um candidato a governador que tinha que buscar uma aliança com outros partidos na vaga do Senado, e acabou que eu não pude ir ao Senado. Mas eu já tinha dito aos meus colegas deputado federal, para a minha base, que eu não iria mais à federal e que eu iria ao Senado. E eu não estava errado. Naquele momento, o próprio senador Mourão era candidato a senador pelo Rio de Janeiro. Eu estaria sendo o candidato a senador aqui pela direita gaúcha. Enfim, com isso eu teria essa condição de preencher. O meu partido estimulou a vinda do senador Mourão para cá. O senador veio, acabou indo numa outra chapa aqui, não conosco, e o partido foi um fracasso eleitoral, fez 270 mil votos para o governo e acabou não tendo nem candidato a senador. E eu votei no senador Mourão com toda tranquilidade, porque entendia que ele era o mais preparado, especialmente levando em conta quem estava do outro lado. Mas a opção que eu tive, Kleber, naquele momento foi entender, talvez eu não tenha construído uma liderança para chegar com naturalidade na vaga que eu achava que estava preparado para concorrer. Eu optei por não criar nenhuma celeuma, não conflitei, não briguei, apoiei os candidatos do partido, né? E entendi que o meu ciclo tinha encerrado. Foi exatamente isso. Nesse momento Mas esse fui convidado. É relativo também, né? Porque quer dizer, nesse processo político, entorno e tal, né? Eleitoral, eu diria, né? Encerrado eu não sei, o futuro é... Porque a janela... Hoje o meu sonho, sempre o meu sonho foi ser governador. Eu trabalhei a vida inteira sonhando em ser governador do Rio Grande do Sul. Não era nem senador. Eu entendia que concorrer ao Senado naquele momento era o espaço que existia para depois eu poder construir. E esse sonho eu continuo tendo. Seria um orgulho governar o Rio Grande do Sul. Me sentiria preparado, com vontade, determinação, mas não vi isso no meu partido. E trocar de partido eu não troco. Eu não troco porque eu herdei esse pensamento da minha família, do grupo político que atuou sempre pensando o que eu penso. Então, hoje eu não posso sentar em 2 bancos, né, Kleber, ou em 2 cadeiras. Eu passei a advogar, eu hoje presido a associação, integro alguns conselhos de empresas, tenho outra empresa que não é de advocacia, que é também de relações institucionais, enfim, e não posso brincar, eu vou fazer 50 anos, né? Cada vez eu me preparo mais. Estaria preparado? Sim, estaria. Mas não vejo o partido olhando para o meu nome como alguém capaz de ocupar essa tarefa. Então, a vida não pode ser ilusão, né? Eu vou continuar fazendo militância, ajudando, apoiando, e pronto para o que deve é. Mas nesse momento eu não percebo esse espaço, então eu toco a vida privada, saí sem nenhum benefício público, pago INSS normal, não tenho aposentadoria de deputado, não tenho nada. Hoje não tenho na minha vida nenhum vínculo público, né? E eu penso que isso é muito gratificante, porque se eu tivesse saído de lá com aposentadoria de deputado, por exemplo, era melhor ter ficado como deputado. Assim, eu posso fazer até a crítica que eu considero importante. Fica livre. Me despeço de quem nos ouve pela rádio e
convido para nos acompanhar mais uns minutinhos pela internet. Bom final de semana. Queria te Meia hora ouvir. passa rápido, Passa né? Voando, né? Mas agora aqui o nosso público da internet também é bom, mais 2, 3 minutinhos. Tu falaste aí, eu queria te ouvir sobre o Rio Grande do Sul e o governo Leite. Como é que tu enxerga o Estado? Antes de falar do governo Leite, depois uma apreciação tua sobre o próprio governo. Tá eu votei no governador Eduardo nas 2 eleições dele. Eu penso que ele tem um grande mérito. É um jovem determinado, colocou o nome, buscou o espaço. Claro que a diferença é que o PSDB, naquele momento, com o Progressista é uma máquina muito mais... é maior, né? É mais complexa de você mover. Mais espraiado. Para chegar para governo, eu tenho que passar por 800 barreiras. Ali havia o espaço, ele ocupou, teve coragem, né? Então eu respeito muito ele nesse ponto. Ele também tem um sonho, ser presidente da República, embora nesse momento, se ele me perguntasse, eu diria vá ao Senado e se prepara para chegar onde tu queres, né? Uma eleição perdida com um jovem, não estou dizendo que ele não possa ganhar, acho dificílima para ele essa eleição, mas um jovem com a capacidade dele não pode ficar sem mandato, né? O defeito do Eduardo talvez seja ter um grupo menor de pessoas que se relacionem para a condução do processo político. Acho que ele poderia abrir um pouco mais para conversar com mais gente. É o perfil dele, né? Ele tem um grupo, esse grupo como qualquer um, mas talvez ele tinha que ser um pouco mais aberto, mas é o jeito dele, né? E com isso, algumas questões da pandemia, algumas questões da chuva, mas tudo isso muito difícil também, né, Kleber? Como é que você vai saber se estava mais certo ou mais errado? Mas se ouvisse um pouquinho mais... um governo um pouco mais poroso. Exato, mas eu considero que nós, olhando o quadro futuro, nós haveremos de sentir falta, sim, do perfil dele. Ele é um estadista, é um cara sério, não faz panfletagem, né? Tem que não goste, obviamente, né? E eu acho que ele vai deixar um tempo bem feito ao Rio Grande do Sul, na minha opinião. Eu considero ele um bom governador e uma pessoa diferente do que nós vamos ver pela frente, aí, que nós vamos sentir falta. E para fechar aí o Rio Grande? O Rio Grande é um caso à parte. Eu acho que melhorou muito aí o que o governo atual fez. O Sartori começou fazendo também, né? Isso eu não estou dizendo só o Eduardo. Nós falávamos da figura do Eduardo. Mas desde o Sartori, Kleber, e consequência, o Rio Grande do Sul melhorou muito. Tá? A chuva agora nos atrapalhou muito. Mas principalmente nesses aspectos de desburocratização e tal. Mas nós temos que parar com uma coisa. E aí eu fiz um artigo esses dias. Nessa discussão da seca, da chuva. Agora o Brasil tem que nos devolver o que nós demos para o Brasil. Eu estava lá no Mato Grosso, na abertura de uma feira, e eu vi situação e oposição, parecia um consenso ali, buscando as coisas que eles queriam buscar. Nós aqui ficamos nesse troço. O Brasil nos deve, né? Eu não sei se deve tanto, porque de alguma forma todo mundo evoluiu aí para cima, né? E nós não olhamos para nós mesmos, né? Essa coisa dupla Grenal, MDB Arena, é uma coisa que nos prejudica muito, né? E nós deixamos, agora é PT contra a direita, esquerda, direita, isso só nos atrasa, Kleber. E a gente vai a Santa Catarina, Mato Grosso, Paraná, Bahia, Piauí. É outro espírito. É outro espírito, né? E nós ficamos cobrando o Brasil sem nos juntarmos ao Brasil. Não temos ninguém influenciando hoje na política nacional. Ninguém. Né? Então, eu acho que essa é uma culpa nossa. O Brasil nos dá. Agora, na chuva, estenderam a mão. Né? Agora, na seca, vai precisar estender a mão. Mas não é porque nós somos o Rio Grande que construiu o Brasil. É porque nós somos Brasil. Né? E se o produtor gaúcho quebrar, é ruim para a economia brasileira. Eu acho que esse é o pensamento que eu gostaria muito de ver vigorar aqui no nosso estado. Então, penso que o Rio Grande do Sul perde para si mesmo. O Brasil perde também, como um todo. E nós perdemos 2 vezes porque perdemos para nós próprios gaúchos. Jerônimo, obrigado. Obrigado pelo... Foi muito interessante te ouvir, Vitor, e conseguimos fazer um passeio aí da economia, ao agro, à política e ao futuro. Obrigado e sucesso ainda mais na tua sucesso para ti também. Um orgulho estar aqui contigo, depois de tanta caminhada junto, né? Na verdade, começamos lá no PDS. Começamos na política e hoje somos 2 empresários aí, verdade, é um orgulho. Graças a Deus. E nós voltamos no próximo sábado com mais uma edição. Até lá, bom dia, bom final de semana. Outro olhar.
Apresentação Kleber Benvenu.